Boa noite a todos, com muita satisfação que a gente se reúne aqui mais uma vez para dar sequência, então, ao nosso trabalho de exposição doutrinária da semana. Contando sempre com aquela ajudinha de vocês, quem já estiver por aí, puder nos avisar aqui sobre o som, se está chegando, se a imagem está chegando, a gente agradece. Enquanto vocês fazem essa verificação para mim, vou dando aqueles tradicionais avisos que são sempre importantes. Bem, eu sou o Jean, faço parte, então, no grupo de expositores aqui do Centro Espírita de Luz, também de uma turma bacana que semanalmente vem trazer até vocês as informações à luz do Evangelho, tanto aqui no, como se diz, no online, né, como também no presencial lá na nossa casa. A gente traz sempre essa mensagem de amor à luz do Espiritismo. Bom, para quem está assistindo essa live que está indo ao ar, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, a gente sempre convida a conhecer o nosso canal no YouTube. Então, se porventura você está no Facebook e ainda não nos segue lá, procura lá, entra no YouTube, escreve lá, Centro Espírita de Luz, localiza o nosso canal, vai ver nossas caras, nossos rostos, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre que a gente colocar um material novo, chega em primeira mão para você. E as vantagens, como eu sempre falo aqui do YouTube em relação ao Facebook, é a facilidade de poder acessar os temas, né? Temas futuros para estudo, ou então daqui a pouco quero estudar um capítulo específico do Evangelho, um tema específico, e com certeza vai encontrar vários vídeos sobre aquele tema. Então, até como material de estudo fica bem interessante. Eu vou convidar vocês para a gente fazer então aquela nossa oração de abertura rapidinho aqui, para a gente já entrar no nosso tema, que esse tema da noite de hoje é bem legal, bem interessante. Então, querido amado Pai, Deus de amor e bondade, em teu nome que nos reunimos aqui para mais uma vez realizarmos, então, esse trabalho de amor e luz. E te pedimos a presença das equipes responsáveis por esse trabalho, que possa nos abraçar, nos acolher, nos amparar, nos intuir, nos proteger, nos fortificar. E assim, em teu nome, damos por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. E da manhã de noite, e da tarde, ou da manhã de hoje, ou da tarde de hoje, independente da hora que você vai ouvir esse vídeo aí no futuro. Hoje, gente, a gente vai falar de nós. Né? O capítulo, o tema dessa noite é falar da gente. Isso aqui está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec compila as informações e monta ele de uma forma muito didática, ele estrutura, de uma certa forma, esse livro, esse trabalho, todo esse compêndio de lições do Cristo, né? E ele fica lá nos primeiros 4 capítulos lá, né? Que a gente já estudou em semanas anteriores aqui, lembra lá? Que são as bases, então, do Espiritismo. Que a primeiro lá trata, eu não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. Terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. Quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, esses 4 pilares bem estabelecidos, vem esse 5º capítulo, que vem falar justamente disso. Bem-aventurados os aflitos. E aí, realmente, nós estamos falando de quem aqui? Estamos falando da gente. Né? Bem-aventurados nós, todos aqui encarnados nesse planeta, né? E somos os aflitos, somos quem sofre as aflições, né? Eu vou dar uma lidinha só na passagem ali que intitula esse capítulo, até para a gente poder se situar, né? E ficar mais harmonizada aqui a nossa explanação. Então tá lá logo no início do capítulo 5 do Evangelho, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso a gente vai encontrar lá em Marcos, capítulo 5, 4, 6 e 10. Bom, então, para a gente poder fazer um entendimento um pouquinho melhor, né, vamos tentar entender o que significa essa frase, né? Bem-aventurados os aflitos. O que significa, então, né, essa palavra bem-aventurado? Que a gente, quando ouve isso, entende, né? Bem-aventurado. Então, né, consulta tradicional básica, vamos lá no Aurélio, né? Vamos no Google hoje em dia, né? E ver o que ele nos diz. Então, quando a gente bota esse termo lá, bem-aventurado, aparece o seguinte, ó. Bem-aventurado, claro, substantivo masculino, por ali, parará, que é aquele que goza de boa ventura, bem-afortunado, feliz. Então, a gente poderia escrever essa passagem, bem-aventurados os aflitos, talvez da seguinte forma, feliz aquele que passa por aflição. Será que seria isso? Será que seria essa
a mensagem que o Cristo veio nos trazer e nos deixar lá 2000 anos atrás, que bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. O que será que a gente consegue entender por tudo isso? Bom, quando a gente, né, lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta, né? O que é Deus? Aí vem a resposta. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Né? Interessante. E aí vem lá, né? Começa a descrever ali muito sobre Deus, né? E aí fala, né? Quais são os atributos, né? Então, normalmente se faz a pergunta, né? Quais são os atributos de Deus, né? E aí respondem, né? Os espíritos respondem, né, para Kardec. Deus é soberanamente justo e bom. Então guarda essa informação aí. Deus soberanamente justo e bom. Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Soberanamente justo e bom. Guarda essa informação. Eu me lembro de uma história, tem muitas histórias sobre esses temas, né? Mas eu me lembro de uma em especial, que contava, não vou saber localizar no tempo, nem vou saber localizar a fonte, nem vou saber localizar o veículo, né, que passou. Mas comentava, né, de uma criança que tinha, hoje em dia é mais comum esse diagnóstico, mas na ocasião era algo assim bem novo, né, que uma criança, ainda no útero da mãe, havia sido diagnosticada com um câncer terminal. Que a medicina estava evoluindo tanto, né, que já no útero da mãe conseguiu se diagnosticar que aquela criança que estava ali sendo gerada, né, com poucos mesinhos ali de gestação de vida, já portava no seu corpinho, né, informação, um tumor, né, um câncer, que estava ali presente. Então, é uma história não muito agradável, né, mas é para a gente pensar. Um serzinho que nem nasceu ainda, já carrega, né, todo um drama existencial de saúde. Tem uma outra história também bem antiga, essa vocês vão lembrar, eu já sempre conto, quando eu faço essa exposição aqui, eu costumo usar esse termo aqui, né, esse tema aqui, que essa é bem comum, eu acho que muita gente viu, saiu até no Fantástico, de um repórter fazendo uma gravação numa lagoa, acho que não me engano, em Minas, e quando no momento da gravação ele vê jogar uma sacola dentro do lago, e eles vão até ali, né, tudo gravando, tudo meio ao vivo ali, e dentro da sacola vê uma criança, assim, assim. Dois exemplos de histórias verídicas que existiram, que não é uma invenção, que muitos de vocês talvez tenham visto isso na TV. E para a gente pensar, lembra que nós falamos lá quem é Deus? Soberanamente justo e bom. Puxa vida. Deus justo e bom, que permite que uma criança que ainda nem nasceu carregue uma chaga, né, no seu corpo físico, que vai provavelmente lhe ceifar a vida em muito pouco tempo, ou talvez não vai nem deixar nascer. Um Deus soberanamente justo e bom, que permite que uma criança que acabou de nascer seja jogada num lago para morrer afogada dentro de uma sacola. Puxa vida, que Deus é esse? Quando a gente olha por esse ângulo, é difícil a gente conseguir encaixar Deus nessa qualidade de soberanamente justo e bom, né? Não é fácil. Porque como que a gente consegue entender uma coisa dessa? Okay? Na nossa percepção de mundo, vivendo uma única vez, não tem como a gente entender isso, né? Não tem como a gente aceitar isso como forma de justiça, isso como misericórdia, isso como amor. Agora, porém, quando a gente analisa isso tudo pelo aspecto do Espiritismo, a gente consegue entender essa justiça de Deus e esse amor de Deus operando. Esse amor de Deus, de uma certa forma, trabalhando a nosso favor. De forma pedagógica, de forma de auxílio, mas principalmente em forma de misericórdia. Pois Deus realmente é infinitamente bom e justo. Ele é amor e justiça, mas principalmente misericórdia. E aí, pasmem com essa informação agora, que essa aqui também é chocante, né? Eu sei que muitos aqui, talvez, estão nos assistindo agora ou vão nos assistir no futuro, devem estar passando por momentos de dificuldade, saúde, financeira, emocional, enfim, nas mais diversas
dores que podem afligir, né, o ser humano. Todos nós, em determinado momento, passamos, vamos passar, ou passaremos, né, que é inerente à nossa vida aqui, nesse momento que a gente vive na existência do nosso planeta. Então, todos nós, se não estamos passando, já passamos ou passaremos por aflições. E uma coisa a gente pode afirmar categoricamente, que 100% da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, nada mais é de que fruto das nossas próprias escolhas, nossos próprios gestos e das nossas próprias ações. E aí, quando a gente fala isso, às vezes choca, né? Pois é chocante, né? Saber que, puxa vida, se eu estou passando essa dificuldade hoje na minha vida, quer dizer que o responsável por isso sou eu? Quer dizer que não é o governo, não é a política, não é a minha mãe, não é meu pai, não é o vizinho, sou eu? Sim, sou eu, é vocês, é nós. A gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Ah, mas como? Eu sou uma pessoa justa, bondosa, caridosa, eu vou à igreja, eu vou no centro espírita, eu ajudo, eu faço. Lembra? Não dá para entender essa justiça e esse amor de Deus olhando somente hoje. A gente tem que olhar para trás. E ao olhar para trás, a gente consegue entender muita coisa. Talvez não tudo, mas a gente consegue ter um vislumbre, né, de como as coisas são. E o mais interessante de tudo isso, né, como Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Existe uma informação que eu também não vou saber dizer da origem certinho, porque eu não me detive a pesquisá-la, mas a gente sabe, né, por explanações, não vou saber dizer em que livro está isso, mas a gente sabe que das aflições que a gente vive no mundo, na nossa vida hoje, tá? Tudo que está acontecendo, de bom ou de ruim, tá? Não falo só de coisa ruim, falo de coisa boa, porque tem muita coisa boa na nossa vida acontecendo. É que a gente dá mais valor para ruim, né? Agora, quanta coisa boa tem na nossa vida? Se a gente parar para analisar, temos saúde, ou pelo menos, né, na maior parte do caso, temos saúde, de repente temos algum probleminha físico e tal, mas, né, se a gente parar para analisar, a saúde ali existe. Temos uma casa para morar, temos um trabalho para trabalhar, ou temos uma família para nos esperar. Enfim, se a gente parar e fazer uma análise da nossa vida, a gente é cheio de coisas, muitas coisas maravilhosas para agradecer. E também temos coisas que a gente não nos faz tão felizes, né? Mas das aflições que temos hoje e das felicidades que temos hoje, 100% é responsabilidade nossa. Mas apenas, né, de tudo aquilo que a gente sofre hoje de aflição, somente uns 5% é oriundo daquele passado lá de trás. Podemos afirmar que 95% daquilo que a gente passa hoje é fruto desta própria existência, dessa própria vida. E que só 5% vem lá de trás, de escolhas erradas no passado, de crimes cometidos no passado, de perseguições cometidas no passado. Pois, afinal de contas, a gente não lembra quem a gente foi e quem a gente fez, que a gente fez. E graças a Deus que é assim. Porque imagina se a gente lembrasse, né? Quão mais difícil ou quão impossível seria uma reconciliação com alguém cujo qual a gente foi o agressor, com quem que cujo qual a gente tenha sido o algoz, e que hoje, para o nosso crescimento, para a nossa melhora física, espiritual, emocional, a gente depende do perdão dele e da conciliação para com ele, né? Então a gente sabe que isso não existiria, não teria como. Então esse esquecimento do passado, sim, é uma bênção, né? É fruto da misericórdia divina que nos permite voltar até aqui sem lembrar as coisas que a gente foi, as atrocidades que cometemos, e o mais bacana de tudo isso, ela permite que a gente faça o quê? Tudo aquilo que a gente eventualmente fez no passado, se a gente tivesse como é que se diz? Que recuperar na próxima existência, a partir daquela que a gente gerou aquilo, a gente não aguentaria. Então, através da misericórdia divina, ele permite que a gente faça esse, entre aspas, pagamento em suaves prestações, né, a perder de vista. Então, por isso que a gente pode afirmar que só 5%, uma pequena parte de tudo isso que a gente possa estar vivendo hoje, de infelicidades na nossa vida, ou de dificuldades na nossa vida, são frutos do passado. A maior parte é dessa mesma existência. Mas sim, tem coisas que vêm do passado, né? E essas coisas que vêm do passado são frutos, né, dos anjinhos que fomos lá atrás, né? Pois todos nós temos uma origem muito parecida, né? Pois se habitamos esse planeta aqui, é porque estamos na escola, né? Na escola,
no hospital escola, né? Então, significa mais ou menos que somos seres que estão em aprendizado, em desenvolvimento. Bom, tá. Então, tu quer dizer, então, que tudo que eu tô passando hoje na minha vida é culpa minha? Sim, culpa nossa. Tudo aquilo que a gente passa hoje, toda aquela dificuldade, é culpa nossa. A gente criou isso. Mas tem coisa boa, tá, gente? Essa é a causa das nossas aflições. Mas tem como a gente trabalhar isso. E isso é o bacana. Pois, lembra lá que eu comecei falando do Evangelho? Até o 4º capítulo ele dá as bases, né? Do Espiritismo, da doutrina do Cristo, né? Os pilares. No 5º capítulo ele fala de nós, que somos os aflitos, que casualmente, gente, querendo ou não, é o maior capítulo do Evangelho, sabiam? O maior capítulo que tem número de páginas, número de informação, é justamente esse, que fala da gente, que fala dos aflitos. E tudo a partir daqui, a partir do 6º capítulo em diante, é como a gente faz para, entre aspas, se livrar dessas aflições, para ter uma vida melhor, mais calma, mais tranquila, mais feliz, mais alegre, né? E ter crescimento moral, intelectual, espiritual, né? E ser feliz. Então a gente pode dizer que esse livro que a gente estuda tanto aqui, ele na verdade nada mais é do que um código de vida, que vai nos levar sim à felicidade. Bom, seguindo ainda por essa linha, depois a gente vai mudar um pouquinho o assunto, tá? Mas seguindo ali um pouquinho ainda mais por essa linha. Lá no livro, O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, talvez alguém já tenha lido, senão é bom ler, é interessante. Fala dos 3 estágios lá da reparação, né? Que a gente cometeu algo contra alguém, então tem 3 estágios básicos ali, né? Então, primeiro, o arrependimento. O segundo, a reparação. Terceiro, a expiação. Mas espera aí, são 3? Sim. Então eu me arrependo, eu reparo. Tá, mas eu já me arrependi, já reparei. Eu tenho que expiar? Sim. E o que que é expiação? Expiação é simples. Agora troca de lugar. Já te arrependeu, né? Já reparou, agora troca de lugar. Então vai viver na experiência aquilo que tu cometeu pro outro. E aí a gente para pra pensar, né? Então, se um dia eu roubo, bem provável que eu venha a ser roubado. Se eu traio, bem provável que eu venha a ser traído. Se eu assassino, é bem provável que eu venha a ser assassinado. Se eu, né? E aí vai, né? E vai, e vai, e vai, e vai. Claro que aí entra a misericórdia divina para apaziguar tudo isso e para nos dar opções que a gente vai ver mais à frente, tá, gente? Que aí faz parte de como a gente recupera essa questão das aflições, né? Então, já vamos falar disso um pouquinho mais à frente aqui. Bom, e aí, claro, né? A gente já falou aqui tantas vezes, mas é sempre bom relembrar. Vivemos um universo, né, onde nós somos criados simples, ignorantes, e temos, né, um caminho, uma direção, uma missão. E qual que é a nossa missão? Sermos perfeitos. Cristo já disse isso, né? Vós sois deuses. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então ele nunca se colocou acima da gente. Ele sempre nos colocou num patamar que nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Então ele confiava muito na gente, né? Ele sabia o nosso valor. Ele sabia que era tudo uma questão de tempo, para que nós aprendêssemos, crescêssemos, nos melhorássemos e pudéssemos, né, fazer muito e muito mais. Bem, origem e onde a gente tem que chegar. Então, as ferramentas que a gente tem, o que que é, né? A reencarnação, as experiências, o aprendizado, a pedagogia da vida. O universo, ele funciona regado em leis, né? Aquelas leis da física que a gente conhece, né? Lei do movimento, lei disso, lei daquilo, né? E as leis morais, que são aquelas leis, né? Tem várias, né? Vou citar 2 aqui para não delongar demais. Uma, que é a lei do amor, a lei de amor, né? Que fala dessa lei maravilhosa que abrange tudo, que apazigua tudo, que acalma tudo, que acolhe tudo, né? Que fala do nosso Pai maior, que é todo amor, que é todo luz. Pois Deus não é aquele ser negativo, é aquele Deus punitivo que muitas vezes nos ensinaram. Não. Deus é aquele Pai amoroso, acolhedor, que está sempre ali, nos esperando, para assim que a gente desperta, assim que a gente se dá conta, né? Possa, ao retornar à casa paterna, lembra do filho pródigo lá? Ser recebido
com colo, com abraço, com carinho, com acolhimento e com a força. O que ele mais quer é exaltar os filhos. O que ele mais quer é nos ajudar, nos colocar para cima, nos colocar a crescer. Mas como todo pai, né, e a gente, muitos de nós somos pais e mães, a gente sabe, né, que nem sempre a gente pode dar tudo para um filho. E que muitas vezes a gente precisa administrar um remédio amargo para curar uma doença. Então, Deus, né, na sua infinita visão, na sua infinita sabedoria, sabe o medicamento que a gente precisa para a cura da nossa enfermidade. Como eu estava falando, então a lei de amor é a lei que abrange tudo. Mas existe uma lei que a gente está inserido, né, outras tantas, lei do trabalho, lei de conservação, enfim, mas a lei de ação e reação, para que cada ação, né, corresponde a uma reação. Então, tudo aquilo que eu faço volta para mim. Se eu fizer coisas boas, se eu fizer bons, como é que se diz? Boas ações, se eu conseguir espalhar o amor, conseguir espalhar o auxílio, a caridade, conseguir acolher, conseguir fazer coisas boas para mim e para o meu próximo, o que a vida vai me dar de volta? Mais da mesma coisa. Agora, se porventura eu me dedicar a roubar, a matar, a enganar, a desviar, a fazer essas coisas, essas atrocidades, o que a vida me traz de volta? A mesma coisa. Então, muito do que a gente colhe hoje, como a gente falou, é fruto disso. Mas aí que está o legal de tudo isso, quando a gente se dá conta de tudo que se falou daqui para trás. O que está para trás, a gente sabe, não tem como mudar. O que está para trás, o que passou, passou. Mas o grande bacana de tudo isso é que a partir daqui a gente pode fazer toda a diferença. Então, é tudo uma questão de conscientização. Quando a gente se conscientiza que nós somos os responsáveis pela nossa existência ou pelas nossas existências e que está em nós fazer a mudança, e a gente arregaça as mangas e muda, a partir daí tudo é diferente. Porque a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. A gente vai receber aquilo que a gente está emanando, aquilo que a gente está emitindo, né? Aí basta a gente escolher o que a gente quer mandar, o que a gente quer escolher, o que a gente quer fazer, sabendo que a cada escolha existe uma consequência. A cada ato existe uma consequência. Claro que a misericórdia divina sempre vai amortecer isso, mas, né, a gente está inserido nessa lei. E aí vem o mais bacana de tudo isso. Por mais que a gente tenha cometido atos que não foram legais, ainda nessa existência a gente se lembre, né, por coisas que não foram boas, né, lembra, um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados. O que significa isso? Que uma ação de amor, uma boa ação, o amor, por ser infinitamente mais energético, mais forte, mais luminoso, de muito mais intensidade que o mal, que um gesto de maldade, ele por si só abranda muitas coisas. Então, quando a gente pratica um gesto de amor por nós, pelo próximo, né, pelos nossos irmãos, é isso que vai advogar a nosso favor, aquelas coisas não tão legais que a gente fez no momento lá que a gente não tinha nem consciência de que isso que a gente acabou de falar, que muitos talvez estejam carecas de saber, mas para alguns talvez seja novidade, que isso que a gente falou aqui existe. Então, se eu me dei conta, puxa vida, tudo que eu faço importa, então se eu começar a praticar gestos de amor a mim, a meu próximo, né, à vida, ao todo, né, eu vou receber isso de volta. E também, mais bacana de tudo, que eu vou abrandar aquela dívida, né, que ficou lá para trás, daqueles gestos que eu não pratiquei amor, que eu pratiquei desamor para mim e para o meu próximo. Então aí vem, né, toda essa questão de como a gente pode mudar, de como a gente pode transformar quando a gente adquire consciência. É o bacana de tudo isso, é a consciência. Tem uma outra historinha, bem rapidinho eu vou contar. Eu acho que foi o Rossano que contou isso numa exposição, numa palestra, é bem antiga, mas é bem assim. É a história de um cachorro. O cachorro vivia num posto de combustível, né, e as pessoas quando iam abastecer lá viam aqueles cachorros, que muitos postos aí tem cachorro, tem esses cachorros que cuidam, né. Até na Zona Sul, onde eu costumava abastecer, sempre tinham 3, 4 lá. Mas esse aí lá ele conta, né, que existia um posto lá que costumava abastecer, que tinha um cachorro lá, né, que ficava deitadinho num cantinho lá, que era dele. E aí um dia ele chegou lá e esse cachorro estava meio que chorando, assim, né, não era bem um choro, era uma lamúria, assim, tipo um gemidinho bem baixinho, né, que não chegava a ser um gemido, mas era uma reclamação. E ele ficou curioso, perguntou, né, pro frentista ali: "Poxa, olha, o que que tá acontecendo? Ele tá doente? Foi atropelado?" Uma coisa assim. "Não, não, não tem nada não. É que ali onde ele deita tem umas pontinhas, né, e ele fica ali em cima, aquele meio desconfortável, ele resmunga um pouquinho, né, por estar ali. E a gente pergunta assim: "Tá, mas
Ele perguntou pro frentista, tá, mas se tá ruim, por que ele não levanta? Aí veio a resposta, né? Porque dá mais trabalho. É mais fácil ficar deitadinho ali, resmungar um pouquinho. E quantas das vezes a gente não faz isso, né, na nossa vida? A gente tá numa situação que não tá legal, que não tá bom, que, que nos é desconfortável, que a gente vê que a gente não tá crescendo, que a gente tá sofrendo aflições, né? E, no entanto, a gente fica ali. A gente não sai do nosso, entre aspas, ponto de conforto, né? O ponto de, como se diz, local seguro, né? A gente prefere ficar ali onde a gente se sente seguro e confortável, apesar de toda a dificuldade, toda a incomodação, todo o tumulto que tem na volta, toda ofensa, ou toda a agressão, ou todo, enfim, né? A gente fica ali e não se coloca em movimento, não faz nada para mudar. Mudar não significa romper, mudar não significa transformações bruscas. Pode justamente ser coisas simples, como sorrisos, como abraços, como carinho, como transparecer a luz que está em nós, que é o amor, né? Aos próximos que nos rodeiam. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente fica ali, né, sendo, evitando, né, ter uma ação, evitando sair do nosso, agora veio a palavra, não estava vendo, do nosso ponto de conforto, nosso lugar de conforto, né? Às vezes por medo, às vezes por simplesmente por simples preguiça, às vezes por não querer mudar. E a vida, o universo, é uma mudança constante, onde tudo nos impele ao movimento, né? Tudo nos impele à mudança. E muitas das vezes, ou a gente pode afirmar que a maioria das vezes que passamos por aflições, nada mais é do que a vida nos dizendo: muda, faz diferente, troca esse viés. O que está acontecendo contigo que tu está aí? Na verdade, é a vida nos dando, né, aquele incômodozinho, né, para que a gente se coloque em movimento, saia dali e faça alguma coisa. A gente arremangue as mangas e faça uma mudança na nossa vida, uma mudança no nosso trabalho, uma mudança na nossa casa, uma mudança na nossa forma de pensar, uma mudança, enfim, né? Isso é uma alegoria, mas serve para muitas coisas. Então, quantos de nós não tem hoje alguma dor que poderia ser sanada por uma outra ação, uma ação de amor? Amor a si, amor ao próximo, amor à vida, amor à existência, enfim, né? Quanta coisa a gente poderia mudar se nós fizéssemos apenas, né, pequenas mudanças, nos colocassem em movimento. E sempre que a gente está parado, a vida assim quer nos colocar em movimento. E, né, muitas vezes a gente fez lá uma programação, né, veio para cá. Isso a gente vai falar mais para frente, em outras exposições que a gente consegue detalhar, porque o nosso tempo aqui corre, né, gente? A gente consegue detalhar melhor isso. E nós vamos falar sobre como é que funciona um pouquinho essa questão da reencarnação e tudo mais. Mas, enfim, às vezes às vezes não, a gente traça um plano existencial. Bom, nessa vida eu vou fazer isso, 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 isso. Aí o povo lá de cima, não, opa, peraí, tudo isso não, tu vai fazer só isso aqui. Nos dá uma podadinha, né? E tá, beleza, vou fazer isso então, tá combinado, os atores, né, se encontram, né, se reencontram, né, e trem que segue. Só que chega um determinado momento lá, aquilo que eu me comprometi em fazer, eu faço diferente. O que acontece? A vida começa a me dar sinais, né? Que eu não estou no caminho certo, que eu não estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer, e que eu estou me desviando da rota traçada, e ela tenta nos colocar de novo no caminho, né? Aqueles amigos espirituais que nos querem bem, guardiões, protetores, né? A nossa família espiritual, que muitas vezes está do lado de lá, né? Talvez está aqui também, mas também está do lado de lá, ficam nos intuindo, ficam nos, né? Nosso anjo de guarda, coitado, fica nos tentando nos ajudar, né? Vem para cá, vai para lá, e às vezes a gente não ouve. Então, né? Por amor, são colocadas algumas pequenas barreiras na nossa vida, justamente para quê? Para nos obrigar a pensar, a refletir e ver se a gente se dá conta, né? De assumir de novo o caminho que estava sendo, que foi traçado, que foi alinhado, que foi, né? Ajustado para aquela existência. Mas a gente não escuta, a gente continua naquele erro, ou às vezes a gente piora mais, né? Vira um 180 graus, faz totalmente ao avesso, ao contrário, e aí vem a vida e nos dá uma rasteirinha um pouquinho maior, né? Para ver se a gente se dá conta, né? E volta para o caminho. E às vezes, né? Até pior, né? Afeta a nossa saúde.
Mas, normalmente, e eu posso falar por experiência própria, e talvez a maior parte dos que estão aqui nos assistindo hoje, e vão nos assistir, talvez tenham chegado até aqui, essa doutrina maravilhosa que nos acolheu, nos amparou e nos orientou, né, por esse motivo, pela dor. Daí, chegando aqui, né, a gente começa a aprender, começa a ver, começa a entender, a coisa vai ficando mais leve, a gente vai fazendo mudanças em nossa vida, em nós, e as coisas vão se ajeitando, se organizando. Então, assim, isso é o básico, tá? Então, como é que a gente acaba com as aflições? Mudando, né? Fazendo diferente. Fez errado até agora, ok, tudo bem, fazer o quê? Passou, passou, não tem como mudar para trás. Mas tem como mudar daqui para frente. Então, faz a diferença. Muda a partir daqui. E aí tem 3 formas, né, da gente recuperar essas coisas erradinhas que a gente fez para trás, né? A Tânia dava esse exemplo, eu acho maravilhoso. Uma coisa muito resumida, mas muita profundidade. 3 formas. A, B e C. A é por amor, né? Lembra? Um gesto de amor cobre uma imensidão de pecados, né? Então espalha amor por aí que tu vai receber amor de volta e tu já vai resolver aquele problema lá de trás. É simples, né? Mas é difícil. A gente não consegue deixar de ser um ser trevoso e virar um ser amoroso numa hora boa, né? É complexo. Opção B, que através, e essa é mais fácil, né? Essa é o que a gente está fazendo hoje, através do estudo, do trabalho, que a gente vai estudar, vai se instruir, vai se melhorar, vai crescer, vai a partir da conscientização e entendimento fazer diferente. E o trabalho, né? Porque vai ajudar o próximo, vai se ajudar, né? Então vai colher frutos, benefícios disso e vai também, né? Resolvendo as encrenquinhas lá para trás. Ou então, através da dor, né? Sofre aí, né? Que tu vai pensar diferente, vai mudar e vai te transformar, vai transformar para a vida, vir para a tua rota que tu deveria estar. Então, na verdade, a gente escolhe como é que a gente vai crescer, né? A gente define se a gente vai sofrer a dor, se a gente vai estudar e trabalhar, ou se a gente vai pelo amor. A escolha é nossa. E o interessante disso também, um outro exemplo, só para fechar, que o nosso horário aqui já está terminando, para não delongar demais. Tá, eu me reuni com o povo lá, né, antes dessa encarnação aqui, bati lá, implorei, pedi que eu precisava crescer, melhorar, mudar, botar um lugar melhor lá na nossa casa, que é o mundo espiritual. E aí, eu aceitei um monte de coisa lá, né, eu disse que ia fazer um monte de coisa e eles cortaram tudo, não, tu vai fazer só isso. E lá naquela minha programação do tu vai fazer só isso, lá dizia que com idade X lá eu ia ter um grave problema de saúde, né? Que eu pedi, que eu escolhi, que eu quis ter aquele problema de saúde, porque aquilo ia resolver isso lá para trás. E eu precisava daquela solução para que eu pudesse, né, lá no plano espiritual, ter uma vida melhor, enfim, uma vida melhor aqui mesmo também, né, resolver uma série de coisas. Beleza. Então, tá marcado, tá agendado, tá traçado, destinado, que lá com tal idade ia acontecer tal coisa contigo. Tudo certo. Vida que segue, a pessoa vai crescendo, vai andando, vai desenvolvendo. Só que durante o período ali daquela existência, daquele ser, né, aquele ser de luz, ele começou a estudar, começou a trabalhar, começou a espalhar amor, ele começou a querer aprender, ele começou a se modificar, e ele foi mudando. Então lá nos seus 65 anos estava traçado lá que o coração dele ia ter uma parada cardíaca, ele ia sofrer muito com aquilo, talvez até fosse desencarnar aquilo lá. E ele, durante o período lá, pelos 20 e poucos, 30, ele começou a trabalhar, começou a crescer. Você nem se dá conta, mas foi mudando, foi se modificando, foi trabalhando através do amor, através do estudo, né? Foi ajudando o próximo, foi se instruindo, foi se modificando, a energia mudou, a sua energia mudou, a sua concepção, suas ideias mudaram. Começou a plantar, né, coisas diferentes que até então ele não plantava. E a vida foi passando, ele foi se modificando, foi se transformando. Lá pelos 60, 64, 65 anos, lembra daquela problema de coração grave que ele ia ter? Aquilo veio ao encontro dele. Só que olha que interessante. Quando ele saiu, ele tinha uma energia. E, né, fez todos os cálculos lá, enfim, né, que eles têm toda uma ciência muito bacana para isso. Então, lá em tal idade, ele teria aquela energia. E essa dor, ela sai à procura dessa energia naquela pessoa. Só que, durante a existência, durante a vida, ele se modificou,
ele se transformou, ele cresceu, a sua energia, né, se elevou, o seu entendimento se elevou, o seu amor se elevou, a sua instrução se elevou, ele começou a espalhar amor, ele se modificou. Então, essa doença vem ao encontro dele, mas quando ela chega até ele, ela não encontra ele, porque ele já está vibrando numa outra energia. Ele já é uma outra pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que estaria nesse nível evolutivo, nesse nível vibratório, que precisaria ter aquela situação. Ele não precisa. Ele não precisa mais. Ou talvez ele não precisa que seja tão grave. Pode ser que seja uma coisa bem mais sutil, porque afinal de contas ele se elevou. E muitas das vezes até a doença essa não vem mais, né? Ela não tem mais por que estar ali. Ou se vem, ela vem muito levinha, né? Não com a intensidade que ela deveria ter. Por quê? Houve a transformação. A gente não pode esquecer que a dor nada mais é do que algo pedagógico. Aprendeu, cessou. Então está em nós fazer a mudança, fazer a transformação, fazer a renovação nossa, de nossas vidas, procurando então crescer, se modificar e optando, né? Tem 3 opções: amor, estudo, trabalho ou dor. Então a gente consegue cessar nossas aflições usando isso. A gente não precisa deixar isso ir para a dor. A gente pode optar pelo estudo e trabalho, que é mais fácil, ou então pelo amor, né? Então basta nós fazermos a escolha, nós fazemos a transformação da nossa vida. Então, gente, a mensagem que tínhamos para essa noite é essa, né? De que nós somos os aflitos, né? Esse capítulo ele é para nós, mas que a gente não precisa sofrer, a gente não precisa transformar a nossa vida num eterno suplício, num eterno murmúrio, né? Pois basta a gente se dar conta que nós somos responsáveis. E ao nos darmos conta disso, trazemos o poder para nossas mãos. O poder de quê? De mudança. E essa mudança, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vão fazer que logo aqui na frente a gente colhe os benefícios disso. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? O crescimento, a luz. Então vai para a luz que tudo na tua vida melhora. Busca a Deus que tudo fica mais fácil, né? Lembra que ele falava? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que ele queria dizer com isso? Abre os olhos, né? Vem para a luz. Busca o teu crescimento, te melhora, né? Vem atrás do amor divino, porque isso faz toda a diferença. Então, gente, essa era a mensagem para essa noite. Então, quero agradecer a todos que estiveram, né, nessas 40 minutos que a gente conversou aqui. Eu quero convidar todos nesse momento, então, a gente fazer a nossa oração aqui de encerramento. Então, querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, por essas energias que aqui podemos trocar. E queremos te pedir, Pai, que nessa hora sagrada, toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, sobre nossas casas, nossos locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que todas elas, Pai, sem exceção, sejam recolhidas, sejam elevadas ao espaço, e lá transformadas de forma a não prejudicar a mais nada nem a ninguém. E queremos te pedir, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as energias oriundas dos teus laboratórios de amor, nos trazendo mais paz, tranquilidade, harmonia, força, entendimento, saúde, alegria, perseverança e tudo aquilo de bom que precisamos na nossa vida. Nos ilumina, ilumina os nossos corpos físicos, ilumina os nossos pensamentos, mas principalmente, Pai, ilumina o nosso coração, para que ele transborde em amor e luz. Ilumina nossas casas, nossos locais de trabalho e as pessoas que convivem conosco nesses ambientes. Também nossos familiares, nossos amigos, nossos bichinhos de estimação, que todos possam, Pai, receber a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. E assim, querido amado Pai, agradecidos por todo esse amor, por toda essa luz, por tudo aquilo que foi trazido até nós aqui essa noite, a gente quer te agradecer e te pedir então, Pai, permissão para, em Teu nome, dar por encerrado a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, então. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.